Uma vida sem amizade é uma vida vazia. Uma vida sem amigos verdadeiros é uma vida desperdiçada. Só pessoas boas têm amigos. Pessoas desonestas têm cúmplices. O campo ético tem, e esse é o nosso tema de hoje, eu tenho que falar a vocês do ponto de vista racional, por que é melhor ser ético e por que a vida com ética é uma vida mais fácil. E aqui eu vou dar uma das indicações importantes. Só pessoas éticas têm amigos. Pessoas não éticas, a ideia não é minha nem de Aristóteles, mas de um filósofo que escreveu um livro aos 18 anos, Discurso da Servidão Voluntária. Uma pessoa não ética tem apenas cúmplices e não amigos. Uma vida sem amizade é uma vida vazia. Uma vida sem amigos verdadeiros é uma vida desperdiçada. Só pessoas boas têm amigos. Pessoas desonestas têm cúmplices. Quem disse isso? O nosso querido Etienne Laboissy. Ele disse que os maus não têm amizade, eles apenas se entretemem. Eu acrescentaria, os maus têm medo de uma delação premiada. Os maus olham para a pessoa que foi procurá-los, tem uma caneta espiã, um gravador, porque aparecer gravação ultimamente é moda. A pessoa que tem um amigo não precisa ter essa preocupação. Amigos são poucos e escassos ao longo da vida. E esta é uma lição que eu duramente aprendi. Nós temos centenas de conhecidos, mas temos poucos amigos. E eu já lancei uma vez e volto a dizer que há um teste eficaz, infalível, para vocês aplicarem sobre a amizade. Ao retornarem às suas casas ao longo dos próximos dias, reúnam os amigos e digam sobre o sucesso de vocês. Não falem de fracassos. O fracasso provoca solidariedade entre todas as pessoas. O fracasso provoca proximidade entre as pessoas. Se eu disser que tenho um câncer, receberei abraços todas as pessoas. O fracasso, a dor, a doença não é um sinal de amizade. Digam, eu estou bem, nunca ganhei tanto dinheiro, estou amando e sendo amado, estou fazendo um sucesso louco e vai melhorar. E olhem para o rosto da pessoa. É um teste infalível. Só um amigo vai sorrir e se emocionar com o sucesso de vocês. Os outros vão dizer, nossa, está meio exibido, né? Os outros vão se incomodar. Quem se incomoda não gosta de mim. Quem se incomoda concorre comigo. Quem se incomoda não tolera o meu sucesso. Ou como disse uma que eu chamo agora de semi-amiga, aquela categoria de inimigo que nos abraça. Disse uma semi-amiga dizendo, nossa, Leandro, você passa o Brasil inteiro dando palestra, escreve muitos livros, todo mundo quer ouvi-lo. Isso passa, viu? Isso passa. Bem, ainda não passou, mas passará um dia. Eu gostaria só que esse dia em que vai passar tudo, porque tudo passa mesmo, que fosse um dia depois do dela. Para eu poder acompanhar o enterro e dizer, nossa, passou, e antes ainda de mim. Aristóteles diz uma coisa sobre a qual eu nunca desenvolvi muito até hoje, mas que é fundamental. Todas as pessoas éticas têm essa areteia, esse compromisso em grego com a verdade, elas têm justa indignação. Uma pessoa ética briga, mas briga pelas causas corretas. Tem pouquíssimas causas pelas quais brigar no Brasil de hoje. Nós não devemos brigar por coisas pequenas, devemos relevar tudo. Gente inconveniente, gente que fala alto, gente chata no trânsito, tudo isso é de menor importância, ou citando uma ex-autoridade federal, de menos importância. Todo o resto que é importante são as grandes causas pelas quais a vida vale a pena. Por exemplo, família, por exemplo, ética, por exemplo, a luta contra o preconceito. Estas são as causas que valem a pena e para as quais nós temos que ter justa indignação. Utilizando a Mafalda, a grande personagem da história em quadrinhos do Quino na Argentina,
eu tenho que dizer basta a tudo que seja estruturalmente ruim e realmente não rir e nem compactuar com as coisas ruins. A crença aristotélica é uma palavra que depois, essa palavra não é de Aristóteles, é um neologismo inventado por Rousseau em francês. A perfectibilidade, Aristóteles usa uma palavra em grego, a perfectibilidade do caráter. O caráter pode ser transformado e melhorar ano a ano, se eu quiser. Se melhorar o caráter for meu projeto de vida, como é o meu, apesar da dificuldade. Eu luto para ser uma pessoa melhor. Sou derrotado muitas vezes. E às vezes digo para as pessoas que gostam de mim, eu melhorei muito. E elas me dizem, imagina antes. Tamanha quantidade de coisa que tem para consertar ainda. Eu preciso melhorar o meu caráter sempre e constantemente. Preciso ser um homem, um pai, um professor, um profissional melhor cada dia. Perfectibilidade do caráter. Esta luta vai terminar no dia da minha morte. Preciso lutar para isso, sempre. Este é um desafio. Outra questão importante é que eu tenho que incluir o meu eu na ética. Tudo o que acontece, acontece passando por mim, e eu tenho responsabilidade sobre quase tudo. Responsabilidade significa que minha vida, minha família, meu corpo, minha renda, não são dados do destino, mas são questões fundamentais deste momento. Nós temos no Brasil uma imensa tradição de tirar o eu da história. Nenhum de nós assume que faz parte. E utilizamos frases como o brasileiro não sabe votar, o brasileiro é atrasado, o brasileiro no trânsito é muito estressado. Mas eu sou um santo, consciente criticamente e sempre pontual. Eu vou insistir num ponto que é incômodo, porque é a coisa mais fácil de dizer a todas as plateias, que causaria palmas fáceis e agradaria a todos os ouvidos, ela não é verdadeira. Mas se eu fosse populista, eu insistiria. Que frase é essa? Nós somos um país de trabalhadores honestos governados por ladrões. Seria fabuloso isso. As plateias adorariam, porque nós somos os honestos. Nenhum dos 513 deputados que hoje estão em Brasília e dos 81 senadores, da presidente que está em licença para investigação e do atual presidente em exercício, nenhum deles deu um golpe de Estado. Todos foram eleitos em eleições livres, abertas e secretas. Todos que deram aqueles votos que tanto nos envergonharam foram eleitos por nós. Nem que seja pela última vez aquele, mas foram eleitos por nós. E aí Aristóteles nos diz uma frase: os homens refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos, e se tornarão bons com a teoria. Nisso se portam como enfermos, que escutassem atentamente seus médicos, mas não fizessem nada do que estes lhe prescrevem. Quem ouve palestras sobre ética e continua andando no acostamento, se funciona como quem vai ao médico, acha o médico ótimo, chega a casa e não faz nada do que o médico manda. Aí o conselho: não vá ao médico e não escute palestra sobre ética. Vá direto para o acostamento, é a sua vocação, é o seu jeito, né? Não perca mais tempo com isso. A vida sem ética multiplica os problemas, porque o mentiroso começa a se enredar exponencialmente em histórias. Toda pessoa que mente tem que ter uma memória brilhante e começa a ser pego nos detalhes da sua história. Ao contrário do que nos ensinaram, isso é terrível dizer, o crime compensa, roubar compensa. As mães estavam erradas, ladrões enriquecem mais rápido, porém não compensa para sempre, não compensa para toda a vida. É óbvio que o imposto que eu não pago vai para o meu bolso. Porém, em algum momento há o risco de um funcionário nipo brasileiro aparecer na minha frente da Polícia Federal. Há um risco. Em algum momento, eu posso passar pelo constrangimento, que deve ser devastador, de ser preso na frente dos meus filhos. Deve ser devastador este sentimento. Papai é um ladrão. Isso é terrível. E mesmo que papai tenha morrido sem ser preso,
eu sei que papai é um ladrão. Papai não podia estar recebendo um salário de 5, 10 mil reais e está nos levando para a Europa de primeira classe. De algum lugar saía esse dinheiro. Papai era um ladrão. Difícil isso. O legado da honestidade é um legado, não é que ele seja exatamente ou unicamente melhor, mas ele é mais fácil. O homem desonesto, quando toca seu WhatsApp perto da esposa, fica apavorado. Pode ser de tanta gente. Não? Celular de gente desonesta tem muito código. Tem muita senha para acesso à foto, para mensagem. Um homem desonesto jamais entrega esse celular para a mulher e diz: atende aí, vê quem é. Porque isto é um gesto de profunda confiança na sua ética. Um homem honesto, se alguém diz: você me traiu, esse homem diz com tranquilidade: não, isso é uma história falsa. Um homem desonesto vai saber quem disse isso, quando, em que situação, para saber onde ele vai negar, e assim por diante. A desonestidade torna a vida complicada, torna a vida difícil, torna a vida acidentada. A desonestidade é uma questão que nós temos que pensar diretamente no Brasil, porque nós temos que pensar numa transformação que está sendo demandada neste país, para o qual eu sou muito otimista. Que é isso? Em primeiro lugar, o problema central deste país, a confusão entre o público e o privado. A ideia de que o que é público não é de ninguém, quando a ideia é que o que é público é de todos. A ideia de que se é público eu tenho direitos, mas a ideia que falta é que eu tenho deveres maiores. Eu tenho direito a escarrar na minha casa, eu tenho direito a jogar papel no chão da minha casa, é um direito privado. Eu tenho direito a tudo na minha casa que não fira a lei. Eu não tenho direito a quase nada em público, porque o público me obriga de muitas formas. Houve um ministro do Trabalho, numa era que a gente achava a mais corrupta da história, logo após a ditadura. Um presidente estava sofrendo impeachment, os jovens nem vão saber, a gente achava que nunca tinha visto tanta podridão no Brasil naquela época. Saudade daquele tempo que um Fiat era o ponto da corrupção. Houve um ministro do Trabalho que levou a cadela, de fato, a própria cachorra, para o veterinário em carro do ministério. Descoberto, ele deu a frase exemplar que cachorro também era gente. O ministro achava que a nossa crítica era ao tratamento dado ao cachorro. Não era. Podia ter sido levada ou não levada, o problema não era o cachorro, a cadela. O problema era o carro público, podia ser a esposa ficando no mesmo campo. Ou seja, podia ser a mãe, podia ser qualquer outra pessoa. Mas o ministro não pensava nisso. Como um administrador do Rio de Janeiro usava o helicóptero público para levar a babá e o cachorro para a praia. Este não é o problema. Babá também é gente, certamente mais gente do que esse governador. O problema é o público sendo utilizado para o privado. É o carro público levando filhos para a escola. Essa confusão no Brasil é muito difícil. Alguns governantes foram acusados de levar objetos do palácio. Eu não acho nem que seja de fato roubo. É que eles já não sabem mais a diferença entre o que é deles e o que é do Estado. Parece separação de casal. Isso eu comprei em 1976, você não lembra? Parece que não há mais essa distinção entre público e privado. E outra tradição brasileira que é terrível, especialmente para quem tem cargo no Brasil, a interpretação da norma. O brasileiro tem uma dificuldade estrutural com a norma, ele interpreta. Ah, eu achei que era para fazer isso, mas hoje estava chovendo. Mas veja, não tinha uma cláusula de umidade do ar para isso. Não, eu não vim para a reunião porque hoje é véspera de feriado. Eu achei que nas vésperas de feriado é muito difícil. O brasileiro acha muito. Às vezes a gente tem que dizer, aqui é um campo que você não precisa achar, só executar.
E aqui é um campo que você pode achar. Interpretação da norma é uma característica nossa, muito forte no Brasil. Ela é um pouco da nossa alegria e um pouco do nosso terror. Provavelmente nunca haverá fascismo no Brasil, porque fascismo pressupõe colocar as pessoas em fila para saudar um Führer. Fazer uma fila no Brasil é um sacrifício. Um ia faltar, outro ia perder, uma mãe ia estar doente, ia ter muito buraco na propaganda fascista. Eu assessorava um banco em São Paulo que tinha um comportamento extraordinariamente ativo na luta contra o preconceito em 5 áreas. E eu dava assessoria para esses 5 grupos. Quando este banco foi comprado por um banco maior, o banco maior manteve o diretor daquele banco no banco maior. Caso único de empresa menor comprada pelo maior, que o diretor da menor se torna o diretor da maior, porque o banco maior entendeu que aquele comportamento era um comportamento que valia a pena investir e somar aquela cultura contra o preconceito. São casos variados e exemplos enormes de sucesso pela opção ética. E isso está crescendo. E eu tenho suspeita que o resultado da crise atual do Brasil será um eleitor e um consumidor profundamente enojado com a falta de ética e escolhendo a partir dessas questões. Mas aí eu preciso lembrar uma coisa que eu nunca lembrei antes: a vaidade. Para controlar a questão ética, eu tenho que controlar a vaidade, porque vaidade é o pecado fundamental. Vaidade é quando eu me acho diferente dos outros. Vaidade é quando eu me acho muito melhor que todo mundo. Vaidade é quando eu me acho orgulhoso das coisas que eu sou. Neste momento eu passei a me diferenciar negativamente da sociedade, não fazer mais parte dela, e passo a lembrar que eu sou uma pessoa especial. Nós somos especiais, mas somos iguais. Há uma tradição terrível no Brasil, uma tradição de Casagrande e Senzala, de você achar que a lei ou as regras servem para as outras pessoas. Quanto mais alto eu subo, quanto maior o cargo que eu tenho, maior a minha obrigação de servir. Eu gostaria de dizer a todas as pessoas que querem abrir seu próprio negócio, que é uma empreitada arriscada, que o patrão trabalha mais que os outros. E se ele não fizer isso, ele quebra. O bom patrão é o primeiro a chegar e o último a sair. Se ele começa a fazer final de semana a partir de quinta e voltar na terça à tarde, saiba que o negócio vai mudar de mãos rapidamente. Um colega meu, palestrante famoso, conhecido de vocês, Cortella, tem uma frase que eu adoro que diz que a única situação que eu posso perguntar para alguém: você sabe com quem está falando? É um estágio final de Alzheimer. Quando eu já não sei mais quem eu sou, e desesperado eu pergunto a uma pessoa: mas você sabe com quem você está falando? Porque eu, infelizmente, esqueci. E eu acrescentaria que a única situação em que eu posso achar que o mundo está girando ao meu redor chama-se labirintite, e deve ser encaminhado ao médico, porque dizem é muito desagradável. Nós temos uma tradição escrava em ser servido. Nós precisamos criar uma tradição republicana, de que nós temos funções diferentes, hierarquias diferentes e até poderes diferentes. Mas quanto maior o meu poder, maior a necessidade de servir as pessoas. Que eu posso mandar, mas isto é em nome de um bem comum. Essa é a diferença entre autoridade e autoritarismo. O autoritário manda por causa dele. E a pessoa com autoridade manda porque ela está perseguindo um bem comum. Uma coisa é eu dizer para os alunos: não gritem, porque gritar vai desconcentrar a leitura deste texto e atrapalha todos. E a outra coisa é dizer: não gritem porque eu tenho dor de cabeça. A escola não foi feita para mim, e o objetivo da escola não é a minha dor de cabeça, o meu bem-estar. O objetivo da escola é o aluno. Então é preciso superar uma tradição terrível, que é a tradição do mando autoritário brasileiro, e retomar essa noção republicana de isonomia. Retomar essa tradição. Cada vez mais entender que nós temos funções diferentes, mas somos todos iguais. Que nós temos até poderes diferentes, mas somos todos iguais. Que nós temos responsabilidades diferentes, e que quanto mais alto eu subo,
maior a minha responsabilidade. E aqui, uma coisa importante no Brasil: esta ética se verifica imediatamente nos padrões mais baixos de trabalho físico. Eu já disse isso várias vezes em público e repito até morrer. Não é um gesto ético respeitar o ministro do Supremo Tribunal. Não é um gesto ético respeitar o delegado. Isto se chama estratégia. É um gesto ético respeitar a faxineira terceirizada. Isso é ética. Respeitar alguém que é mais do que eu chama-se bom senso, vergonha na cara, etc. Encontro um cara de 2 metros, 120 quilos, com faixa preta em 3 artes marciais. Eu respeito. Não. Isso se chama saber a posição minha na escala alimentar. É respeitar o cadeirante e a pessoa de idade que revela a minha ética. Olha com clareza no espelho e veja quem é você. Quais são seus limites? Físicos, financeiros, afetivos. Quais são seus desejos? Conhece a ti mesmo. É este cruzamento que agora, encaminhando a uma reflexão que pode não parecer, mas é uma das coisas mais difíceis deste planeta. É a ideia socrática, que conhece a ti mesmo. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de quem seja. Tem de si uma ideia completamente acima ou abaixo do que são. Conhece a ti mesmo, ou usando um pleonasmo comum dos livros, conhece-te a ti mesmo, como se eu podia conhecer-te a outra pessoa, mas conhece a ti mesmo, saiba quem você é e seu limite. Essa é uma chave profissional e pessoal. Todos os meus alunos, orientandos, amigos, familiares, eu tenho a sensação, e eles devem ter a mesma comigo, que a gente fala da gente como se fosse uma personagem, que não é aquela pessoa. Conhece a ti mesmo, olha com clareza no espelho e veja quem é você. Quais são seus limites? Físicos, financeiros, afetivos. Quais são seus desejos? Conhece a ti mesmo. Freud morreu em 39 em Londres, fugiu de Viena em 38. Freud morreu fazendo essa pergunta. Pouco antes do câncer consumir sua vida, Freud perguntou: por que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, elas se surpreendem, como se fosse um acidente. A pessoa vai no lugar que ela não quer, almoço em família. Se submete à companhia quem ela não quer, sogra, nora, cunhado, genro. Se irrita e volta no fim do domingo: ai, que saco, eu não sei porque eu estou assim. É óbvio, é óbvio. Bom, você está se forçando a fazer uma coisa que não quer. E isto vai ter um peso. Eu posso me forçar a fazer o que eu não quero e ser feliz? Pode, muita gente faz isso com os filhos. Se força a fazer o que não quer e é feliz. Mas você tem que saber se você tem essa habilidade. Conhece a ti mesmo, primeiro passo. Conhece a ti mesmo. Esta é uma questão importantíssima. Saber quem de fato sou eu, quais são meus limites, quais são meus desejos, o que eu realmente quero. Que eu realmente quero. Eu tenho pistas para isso. A inveja é a pista mais forte. Inveja não é vontade de ter o que o outro tem, isso é cobiça. Quando a pessoa me diz inveja branca, isso é só racismo, gente. Não existe inveja branca, não, que é boa por ser branca. Isso é só racismo brasileiro. A inveja nunca é positiva. A cobiça pode ser positiva. Eu cobiço o seu inglês, então eu vou estudar tanto quanto eu tenho um bom inglês. Ela pode ser um elemento, mas a inveja não é isso. A inveja não é eu querer ter o que você tem. A inveja é eu ter raiva da felicidade que você tem por ter aquilo. Isso é inveja. Inveja é a tristeza pela felicidade alheia. A inveja é um excelente elemento para eu me conhecer. Chega alguém e me diz: comprei um carro bom. Eu disse: que bom. Nossa, que você seja muito feliz com este carro. Ou seja, a inveja vai me dar uma pista do que eu quero. E aí vem uma pergunta óbvia: se meu objetivo é aquele carro, por que eu não vou atrás desse objetivo? E se não é, por que eu fiquei assim, mordido,
com isso. São pistas para eu me conhecer. Adiante, outra pista importante. O que eu realmente desejo? Realmente desejo. Eu digo isso para meus alunos jovens. Os homens em particular ficam envolvidos e pensando que o que eles realmente desejam são atividades sexuais múltiplas, com muitas parceiras. Depois, com o tempo, eles vão percebendo que a cama é o melhor lugar. Uma pessoa dá mais foco, ser mais direto ao assunto. Leva um tempo para você tirar a ideia da suruba do seu universo. E finalmente você percebe que o melhor sexo da sua vida não foi com 5 ou 6. Não, se o seu CPF for forte, não foi com 5 ou 6, mas foi com uma, ou com um, se você preferir. Ou seja, que os melhores momentos da sua vida não foram com gastos, não foram com investimentos altos, foram com coisas simples, muito simples. O que eu realmente desejo? Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar? Quando eu entrevisto gente que vai ser monitor na Casa Saber, eu pergunto: o que você está lendo? Todos estão lendo Machado, todos estão lendo livros. Aí eu começo a perguntar dos livros, e nós vamos chegar mais a Paulo Coelho que a Machado, porque as pessoas acham que devem ler Machado de Assis, mas elas mal entendem Paulo Coelho, ou seja, mal elas chegam naquele ponto. Então, o que realmente você deseja? O que realmente você gosta de axé? Gente? Cai de boca. Você acha a banda Calypso a melhor coisa já acontecido na música? Estranho, mas vá adiante nisso, né? Realmente tudo é o seu desejo. O que você realmente deseja? Isso é uma pergunta difícil de responder, porque geralmente eu desejo o que os outros desejaram para mim. Adiante. Outra questão importante: quais são meus valores? Eu quero trabalhar tanto que eu tenha tanto dinheiro, mas não tenha tempo para a família? É uma opção de vida, se o dinheiro for um valor. Não, eu quero trabalhar meio período e ficar com a minha família? Perfeito. No primeiro caso, eu vou ter mais dinheiro e nenhum contato com a família. No segundo, eu vou ter mais contato e quase nenhum dinheiro para a família. Eu vou querer meio a meio, quase nunca dá, mas é uma possibilidade. Sempre o que eu desejo tem a ver com valores. Qual é o meu valor? Eu realmente gosto de acordar cedo? Eu gosto. Acordo às 4 horas todos os dias. Não é um sacrifício. Eu adoro acordar cedo. Logo, eu estou apto a ser camponês. Eu posso plantar. Não, camponeses acordam cedo. Eu não poderia ser porteiro noturno. Eu gosto de dormir cedo e acordar. Um amigo me dizia que eu dormia com as galinhas. Eu disse: não, quem dorme com as galinhas é você. Eu durmo no horário delas. Os valores são fundamentais para isso. Adiante. E a outra questão, além de valores, é o conhecimento, de novo, do que eu quero. A estátua do Rodin e o Penseur, o pensador, mas o que de fato eu quero? Eu suspeito, e vou lançar isso para vocês como um desafio, que todos sabemos o que queremos. Por exemplo, devo investir mais nesse namoro ou nesse casamento, ou isso é bananeira que já deu caixa? Devo reformar a relação e reencontrar um ponto de equilíbrio, ou não dá mais? Todos que estão aqui nesse auditório têm alguém, ou até que acham que tem alguém. Todas essas pessoas sabem essa resposta. Se eu devo investir, corrigir, aprofundar para melhorar, ou se eu devo dizer que é investimento perdido. Só que nós temos medo dessa resposta. Eu disse isso uma vez numa palestra. Depois, na semana seguinte, o fotógrafo me procurou da palestra e disse: professor, larguei minha esposa graças ao que o senhor aconselhou. Não é isso que eu estou fazendo, gente. Se for, larguem. Se for, larguem. Mas o que eu estou dizendo, você tem essa resposta. Esse de fato é o emprego que eu quero? Esse é o emprego que eu quero mesmo, ou eu estou aqui por inércia? Adiante. Conhecimento de si e a consciência do indivíduo como ser histórico. Talvez seja a questão mais difícil para que as pessoas se convençam. O que acontece na minha vida tem a ver com a minha assinatura neste processo. Eu não aguento gente me dizendo: o que você engordou? Tireoide. Todo mundo tem tireoide. Ossos pesados, metabolismo lento. Não sei, eu comi uma alface e ganhei 7 quilos. Sempre mentira, sempre mentira. Por que você não aprendeu inglês? Eu não tenho jeito. Eu vou dizer o jeito.
Quando as pessoas me perguntam, como é que você consegue ler tanto? É fácil, mas é um segredo que eu não conto para todo mundo. Eu sento na cadeira e estudo. É um segredo muito raro, eu não passo para todo mundo, né? Nossa, mas você tem jeito. O jeito era sentar sábado à tarde e decorar verbo irregular em inglês. Esse era o jeito, que eu tinha o jeito para línguas, que eu tinha consciência de que eu sou um ser histórico. Quanto eu ganho, com quem eu estou, quanto eu sei, o meu corpo dentro dos limites do humano, é uma decisão minha. A minha felicidade é uma decisão minha. Uma pessoa que trabalha comigo manifestou muita admiração pelo número de horas que eu invisto para o Natal ser interessante. Eu gosto muito de Natal e invisto muito, em vários sentidos, no Natal. E essa pessoa me disse, mas como eu queria que fosse assim na minha casa. E eu perguntei, como é que você acha que acontece na minha? Eu fico quieto e os anjos descem na noite de Natal e distribuem a ceia, as apresentações artísticas, ou desde agosto a gente está lutando para fazer do Natal uma festa interessante, apesar da presença de noras e genros. Quer dizer, o que você acha que acontece na minha casa? Eu estou fazendo isso. E se eu não fizer, não acontece. Esta é a consciência de ser histórico. Isso é uma das coisas mais difíceis de colocar na cabeça das pessoas. A vida que eu levo é a vida escrita por mim. Não por destino, não por karma, não por código genético. A vida é escrita dentro dos limites do humano. Adiante. Isto é a superação de tudo que seja karma, tradição. Aí você fala muito alto, é sangue italiano. Gente, sangue tem A, B e O, só. Não tem italiano. Nossa, mas você é muito pontual, sangue alemão. Sangue, de novo, a espécie humana só tem 4 tipos, só. Cultura não passa pelo sangue, isso é crença de racista. Uma das grandes imbecilidades da humanidade. Cultura não passa nada, é hábito, é sociedade, é cultura, é vontade. É um Machado de Assis, que filho de 2 pessoas de baixa extração social no Rio de Janeiro, nascido em 1839, decidiu aprender francês, mas não tinha dinheiro para aprender francês. Foi trabalhar numa padaria, onde o dono era francês. Enquanto embrulhava pão, repassava com o dono o verbo être e avoir. E aprendeu francês fluentemente. Ele quis. Ele quis. Não é que todos tenham que querer, não é que todos tenham que falar francês, isso não traz felicidade em si. Mas ele quis. Tudo que seja externo é, para os existencialistas, má fé. Má fé quando eu digo, por que você não foi feliz no casamento? Não encontrei a pessoa certa. Gente, tudo que acontece é minha escolha e meu roteiro, a partir do humano. Adiante. Com isso, vem este conceito complicado para as pessoas. Vocês são protagonistas da vida de vocês. Não existe sina. Nossa, você fala bem, Leandro. É porque eu sou de Aquário, signo de ar. Quem é de ar, Gêmeos e Aquário fala. Como você é emotivo? Câncer. Câncer chora a todo instante. Câncer se emociona com o pôr do sol. Não. Pisciano abraça e fica horas abraçado. Seu gênio é meio bruto. Áries, nossa, Áries, como você é vingativo? Escorpião. Escorpião é vingativo, é água profunda, né? Escorpião diz que te perdoa e 2 anos depois joga na cara de novo, né? Você é avarento, taurino. Nossa, taurino para guardar dinheiro é uma coisa. Como ela é bonita, Libra é o signo da estética. Tudo isso, gente, é pura e absoluta enrolação. Tudo é absoluta enrolação. É simpático como conversa de botequim, mas é isso que forma o roteiro. O roteiro é escrito por um roteirista chamado você. Essa é a questão mais difícil de convencer as pessoas. Você quer escrever um livro? Você quer viajar? Você quer aprender uma língua? Não é fácil por igual para todas as pessoas. Não é fácil por igual. Um belga pega uma bicicleta e sai do país e vai aprender uma língua 20 quilômetros da casa dele. Outros ficam a vida inteira, mas é possível. Eu quero começar contando, como historiador, uma história mitológica. Os deuses estavam irritados na Grécia com os homens que tinham conquistado o fogo, roubando através de Prometeu este fogo. Os deuses temiam a força dos homens
Então os deuses mandaram um presente ruim. Mandaram uma mulher chamada Pandora com uma caixa para a casa de um homem chamado Epimeteu, e a ordem de nunca abrir aquela caixa. Pandora quer dizer todas as dores, Pandora. E os deuses então sabiam que os homens abririam aquela caixa, que Epimeteu abriria aquela caixa, como de fato abriu, e daquela caixa saíram todos os males do mundo. Doenças, fome, guerra, ódio, todos os males do mundo. No fundo da caixa havia uma figura chamada esperança. Segundo alguns, a esperança era um consolo que os deuses davam aos homens. Segundo outros, era pior, era algo que seria para punir ainda mais os homens, porque, como disse um filósofo do 19, Nietzsche, a esperança, ela é a maneira de manter a pessoa achando que vai dar certo. A esperança é a maneira de manter alguém na jornada, quando na verdade o fracasso é inevitável. Logo, a esperança seria um castigo para alguns. Eu pego aqueles que acham o contrário, que não é possível fazer algo sem esperança. Por isso que a esperança é um gesto de coragem. E vou tentar demonstrar isso brevemente. Em primeiro lugar, se eu não tiver esperança, eu jamais me tornarei pai ou mãe, professor. Eu jamais empreenderei. Eu jamais iniciarei qualquer tratamento. Por quê? Passar um creme no rosto se no final todos morreremos? Por que me tratar se o final é a morte para todo mundo? Para que salvar o planeta se no final o planeta vai desaparecer mesmo? Sabemos que um dia o Sol vai se expandir e destruir a Terra. A esperança é aquilo que me mantém no foco da transformação. Por isso eu quero começar insistindo. Por isso eu quero começar falando que sim, se você tem uma doença grave chamada depressão, se você tem uma doença gravíssima que é a depressão, você não tem culpa, é uma doença. E as pessoas com depressão perdem a esperança. E junto com a perda da esperança, elas perdem a vontade de sair de casa. E por vezes, casos trágicos, perdem até a vontade de viver. Não é culpa delas, é uma doença, como alguém não é culpado por ter difteria, coqueluche ou bronquite. Tem que ser tratado. Mas aqui já existe uma questão. A doença da depressão retira de um ser humano a esperança que amanhã possa ser melhor. E por isso que o deprimido vê todos os dias como uma infindável sequência de coisas ruins, sem desafios, sem esperança. Mas se você não tem depressão, se não é o seu caso, eu diria que a falta de esperança e o pessimismo, com frequência, disfarçam simplesmente preguiça. Por quê? Se não é depressão, eu já disse que não é culpa da pessoa, quando você diz que não adianta fazer, pode ser que apenas você esteja dizendo, eu não quero fazer, eu não tenho força para fazer, eu não farei porque não tenho energia e vou apostar no pior. E quem aposta no pior está apostando em algo muito interessante. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso me movimentar. Por isso que eu quero insistir, não sendo doença, pessimismo é vagabundagem. Não sendo doença, pessimismo é você dizer que não vai jogar o jogo, porque não acredita no resultado, ou seja, você acha que não tem condições de ganhar. A esperança é o gesto que faz com que, independente dos prognósticos, eu tome as melhores medidas, independente da perspectiva, eu tome as mais adequadas resoluções para atingir meu objetivo. A esperança é o gesto de lançar a semente ao solo, na esperança que ela cresça, coisa que eu não sei, pode vir uma tempestade. A esperança é educar uma criança cheia de birras e de manhas e imaginar que ela vai se transformar em um ser adulto autônomo e um ser adulto que não precise mais ser amparado. A esperança é a capacidade de eu educar
pessoas, a esperança é o gesto de adotar um cachorro e saber que dentro de 15, máximo 20 anos, dificilmente muito mais do que isso, esse cachorro vai morrer. Então, para que adotar um cachorro que vai morrer? Na hipótese dele morrer antes de mim. Bem, neste caso, porque nesses 10, 15 ou 20 anos que eu tiver aquele cachorro ou aquele gato, eu terei amor, eu terei companhia, eu terei afeto, eu terei presença, eu terei minha vida ressignificada, eu terei minha vida transformada, eu terei minha vida melhorada durante aquele período. E isto vale a dor da perda. Porque afinal, se você acha que a morte invalida a vida, adote uma tartaruga dos Galápagos que vivem 200 anos. E você vai ter um papagaio que vai durar mais do que você. Os papagaios têm uma vida longa. Ou seja, se eu adoto algo que eu sei que pode errar, fracassar ou morrer, é porque eu tenho a esperança que, apesar da morte ser um destino inevitável, eu consigo fazer aquilo. Eu consigo transformar aquele grupo. Eu consigo ser melhor. Eu consigo modificar uma realidade. E isso é fundamental. Isso é essencial. Isso faz parte da ação humana. Quando eu abro mão da esperança, eu deixo de empreender. Quando eu abro mão da esperança, eu deixo de arrumar minha cama. Para que arrumar a cama se à noite eu vou desarrumá-la de novo? Para que tomar banho se amanhã eu estarei fedendo mais uma vez? Para que educar, plantar, regar, cuidar? Para que fazer isto? Porque enquanto existe vida, existe o desafio e a coragem da esperança, e é por isso que no meu livro eu dou esse título, porque todas as minhas crônicas terminam com essa ideia de que é preciso ter esperança. Não adie as mudanças. Muitas vezes disseram isso a você. Todo final de ano, todas as pessoas praticamente fazem promessas de ano novo. Eu vou emagrecer, eu lerei mais, eu guardarei mais dinheiro, visitarei mais meus amigos, participarei mais de vida social, eu terei mais empreendimentos, etc, etc. Aí vem o dia 1º de janeiro, ressaca, dia 6 de janeiro, dia de Reis, o ano começa, vem carnaval, eu ainda penso depois do carnaval. E por fim, o ano se torna igual. Nós somos bons para estabelecer metas. Somos bons para propósitos. Quase todo mundo, se parar para pensar honestamente, pode dizer assim: isso melhoraria a minha vida, e isso eu poderia transformar. Aquele hábito, se eu suprimisse, se eu eliminasse, eu teria mais felicidade. Por que é que eu sofro com tal procedimento? Quase todos nós temos essa questão. Então, o que há entre o dia 31 de dezembro e o resto do ano? O que existe que nos faz assim? O dia 31 de dezembro é o tempo ideal, o tempo da utopia, o tempo do futuro. O ano se apresenta à nossa frente. Quando chega o ano real, o amanhecer do dia 1º de janeiro, começa o mundo não mais ideal, mas o mundo cotidiano. O mundo do trabalho, do estudo, o mundo da família, o mundo das incomodações, o mundo do desgaste, do cansaço. E eu começo a adiar. Os americanos usam muito, nós um pouco menos, uma palavra bastante sofisticada: procrastinar. Quem é o procrastinador? É aquele que adia sistematicamente. Tem até um desvio psíquico. Procrastinador crônico é aquela pessoa que não consegue fazer ou faz na chamada 1/10 hora, ou seja, quando o prazo está estourando, porque ele vicia na adrenalina do prazo se esgotando. É aquela pessoa que entrega o imposto de renda faltando 15 minutos para a Receita fechar o site. É aquela pessoa que chega atrás do professor na escola com o trabalho. O professor sai ao meio-dia, chega às 5 meio-dia com o trabalho que fez a manhã inteira, apesar do trabalho ter sido prescrito há meses. É aquela pessoa que deixa para pagar o boleto faltando 5 minutos para o banco fechar ou pouco para o sistema bancário se encerrar. O procrastinador vicia na adrenalina daquilo que é adiado.
Em primeiro lugar, existem indicações para a gente conseguir combater. Em casos graves de procrastinação crônica, o ideal é procurar um profissional que vai notar em você quais são os gatilhos com os quais você adia o que deve fazer. O procrastinador crônico tem defesas contra a ideia estratégica de fazer a tempo ou até antes do tempo. O procrastinador crônico tem uma doença que o defende disso. Por isso que um bom profissional da área de psicologia, psicanálise, é aquele que vai lhe indicar quais são seus mecanismos internos de defesa, mecanismos que fazem você acabar se comportando de uma forma errática, de uma forma de procrastinação. Então, se o seu caso é grave, se você faz isso sistematicamente, se você já foi punido financeiramente, já perdeu prazos, já fez tantas coisas que isso se tornou um problema e não consegue resolver, a minha indicação é procure um profissional. Em todos os casos graves de transtornos obsessivos compulsivos, toques, etc., o ideal é um procrastinador procurar um profissional. Mas vamos falar não dos casos graves que demandam a atenção de um psicólogo, de um psicanalista. Vamos falar dos casos comuns. Quase todos nós adiamos um pouco aquilo que não queremos fazer ou que não nos causa muito prazer. Damos mais um tempinho na cama, adiamos uma limpeza, mas fazemos rapidamente aquilo que demanda menos esforço, maratonar uma série, por exemplo. Com tudo isso, é preciso insistir que eu devo estabelecer metas realistas e não muitas. O cérebro se acostuma com o fracasso. Estabeleci 15 metas de ano novo, não cumpri nenhuma, o cérebro vai lhe dizer, com o passar dos anos, que aquelas metas são falsas, tanto faz o que você fica comprometido, que não vai cumprir nenhuma, então o cérebro nem se esforça para fazer uma coisa assim. Seu cérebro é uma máquina que pode ser parcialmente programada. Então eu recomendaria, em primeiro lugar, metas realistas. Vai perder peso? Não estabeleça chegar em 1 ou 2 meses a forma perfeita. Estabeleça uma meta realista. E quando você atingir essa meta realista, no mês de janeiro eu quero perder 2 quilos e eu atingi, você comunica a você mesmo que você atingiu uma meta, que você é uma pessoa que cumpre essa disposição, que você pode agora, no mês de fevereiro, estabelecer mais uma meta. Nada de estabelecer o corpo perfeito em 15 dias ou em 30 dias. Metas mais realistas. Nada de dizer que neste verão você vai aprender inglês fluente. Nada de dizer que você vai resolver nos próximos 15 dias todos os seus problemas de redação em português. Nada de falar que daqui até segunda-feira você vai dominar perfeitamente aquele software que você fica enrolando há tanto tempo. Estabeleça metas realistas. É melhor menos cumprido e mandando ao cérebro a mensagem e recompensando a você mesmo por ter atingido a sua meta do que estabelecer metas ousadíssimas, vastas, que você nunca vai conseguir e vai se acostumando com o fracasso, porque o fracasso vicia. O fracasso é algo que permite que eu não faça mais nada. Eu não dei certo mesmo. Meu corpo é assim, eu não vou conseguir mudar, eu nunca aprendi inglês, eu não consigo ler sistematicamente, eu não consigo guardar dinheiro. O fracasso vai liberar de qualquer esforço. O fracasso, com frequência, não sempre, e para quem não ouviu ainda, não sempre, o fracasso é, por vezes, uma zona de conforto. Ou seja, se eu não preciso mais obter nada, se eu não vou mais crescer, evoluir, me transformar, se a minha zona de conforto é o meu limite total de reino, para que fazer alguma coisa? Por que tentar algo? Eu sempre estarei lá, no mesmo lugar fracassado. Existe uma acomodação no fracasso. Por isso, primeiro conselho, metas realistas, modestas. Atingiu as metas modestas, você pode pensar, eu tenho condições para isso. Eu quero perder 2 quilos, eu dei um exemplo. Eu quero perder 2 quilos em janeiro e manter em fevereiro esses 2 quilos perdidos. Excelente meta. Conseguiu manter? Em março eu vou para mais 1 quilo ou 2, se é o meu objetivo. Eu quero agora fazer a seguinte meta. Entre 2021 e 2023 eu vou aprender inglês.
2 anos é um bom prazo para uma língua. É um prazo mínimo para você estabelecer alguma fluência. Qual é a condição financeira que eu tenho para curso? Qual é a condição de tempo? Qual é o meu ritmo de aprendizagem? Vou estabelecer que no primeiro semestre eu quero fazer um curso via internet, por exemplo. São, em geral, mais baratos. Ou eu posso fazer com um professor particular. Eu vou estabelecer essas metas e é muito bom que você avalie e veja o seu progresso. O progresso em uma língua se dá por patamares e não por saltos. Eu chego a um patamar e ele fica estável. Eu preciso forçar para chegar a outro patamar. E assim eu vou forçando para níveis. Eu nunca termino de estudar uma língua. Veja, você e eu falamos português desde o berço. E você e eu bastante, temos dúvidas na língua portuguesa. Então não imagine que você será perfeito em outra língua, porque você não é perfeito na sua língua materna, como eu não sou. Então não tenha essa pretensão de perfeição. Mas, se você é capaz de ler um texto básico, fazer uma comunicação, uma reunião, uma apresentação simples, isso é um patamar extraordinário. E a esse patamar você vai acrescentando mais conhecimento. Quero guardar dinheiro. Quais são minhas despesas fixas? O que eu quero? Qual é a meta? Guardar dinheiro sem meta não adianta. Os especialistas insistem, eu tenho que ter meta. Quero dar entrada em um apartamento? Qual é o valor do apartamento que eu quero? Quero trocar de carro? Quero ter uma reserva equivalente a 1 ou 2 salários por ano? O ideal, os especialistas dizem, são 3 salários por ano para emergências, despesas médicas ou tudo aquilo que nos surpreende. Nesse caso, estabeleça a meta. Faça essa meta constantemente. Busque essa meta. Recompense se você se atingiu. Ou seja, se você se atingiu, aqui significa se você atingiu aquilo que você determinou. Por isso eu estou usando nessa forma estranha. Você se atingiu, você atingiu o seu próprio patamar excelente. Estabeleça a seguinte meta. Eu posso ler todos os dias por 15 minutos. Todo mundo tem 15 minutos durante o dia. E quem lê 15 minutos por dia vai criando um mecanismo cerebral que vai se afeiçoando ao hábito. O hábito, diz Aristóteles, é uma segunda natureza. O hábito pode ser mudado pelas pessoas. O hábito resiste, mas o hábito pertence àquele que o criou, o seu cérebro. E você pode então estabelecer um novo hábito. É claro que seu cérebro também é uma máquina de desculpas. O primeiro dia você leu 15 minutos, o segundo você se entusiasmou, leu meia hora, no terceiro você arrebentou a boca do balão, leu 1 hora inteira, maravilhoso. No 4º dia você está cansado e o seu cérebro, já que ontem eu li 1 hora, hoje eu não vou fazer. Não faça isso. Estabeleça uma meta modesta, 15 minutos por dia. Quantas páginas você lê em 15 minutos? Qual é o texto que você vai começar? Se é literatura, pegue um conto. Se é romance, escolha um romance agradável e insista. Vá até o fim, anote as suas dúvidas, pense no que você leu. No dia seguinte, retome suas anotações feitas no computador, ou à mão no livro, ou se foi virtual, ou se foi papel real. E assim você vai criar o hábito da leitura. Só são permanentes as mudanças determinadas pelo hábito. Só são permanentes as mudanças que você insiste. Não adianta amanhã ler a tarde toda. Não adianta no próximo sábado sentar e estudar 8 horas de inglês. Isso é inútil, isso é uma fantasia e vai reforçar a procrastinação. O que é deixar de lado a procrastinação? É estabelecer o que eu quero, saber que você é protagonista da sua vida, que seu cérebro é uma máquina de produção de desculpas, que você tem que lidar com isso e seu cérebro vai mandar a mensagem: hoje está frio, hoje está quente, eu não consegui dormir direito, hoje eu estou cansado, essa noite foi ansiosa, hoje eu tenho um dia pesado. Seu cérebro vai ser uma máquina de produção, porque nosso cérebro foi treinado para que a gente fique no canto da caverna, descansando, até a próxima ocasião que a fome me obrigue a sair da caverna. Seu cérebro não é empreendedor, seu cérebro não é otimista, seu cérebro não é prático, seu cérebro quer que você descanse. Seu cérebro é uma máquina inteligente que quer que você coma o máximo possível, fique num canto dormindo o máximo possível para conservar energia, porque durante milhões de anos, quem fez isso sobreviveu. E aqueles que saíam pelos campos felizes eram devorados pelo tigre de dentes de sabre, ou morriam de fome,
ou não conseguiam chegar até a próxima caçada ou coleta de raízes e sementes. Então, seu cérebro foi treinado assim. Eu posso fazer diferente. O cérebro responde muito bem ao hábito. Isso já foi demonstrado de várias formas. O cérebro adora o hábito e eu posso induzir o cérebro a um hábito novo. Então, metas realistas, insistência em consegui-las, criar o hábito, transformar a situação atual, recompensas caso eu consiga. Ou seja, não vou gastar nada que seja fora da planilha até conseguir tal valor. Conseguindo tal valor, eu me presentei com algo modesto como recompensa. O cérebro adora recompensas. Eu vou perder 2 quilos se eu conseguir isso. Eu vou fazer uma refeição pisando na jaca. Apenas uma. E depois eu vou continuar com essa meta. O cérebro adora tudo isso. E as grandes metas são atingidas com mudança de comportamento e não com mudança de horário de um dia. Qual a diferença entre vencedores e perdedores? Quem conseguiu introduzir bons hábitos, quem conseguiu dirigir sua inteligência para mudança, quem conseguiu transformar sua vida de tal forma que agora se tornou senhor do seu destino. Nós temos obstáculos, não temos todos a mesma capacidade de trabalho, nem a mesma capacidade de leitura de texto. Quanto menor a minha capacidade, mais forte deve ser o meu hábito. Pessoas com capacidade mediana, com bons hábitos, produzem muito. Pessoas brilhantes, inteligentes, geniais, mas sem hábitos produtivos, acabam eliminando qualquer possibilidade. Logo, pense, o que você quer para o seu próximo ano? O que você quer para a sua vida? Pare de adiar a felicidade, pare de adiar suas metas, pare de procrastinar. Seja feliz agora,